Oi, bonitos bonitos, tudo bom com vocês? Começando mais uma Quinta Misteriosa aqui no canal, e se você é novo por aqui e ainda não está inscrito, aproveita e já se inscreve aqui embaixo que tem vídeo novo toda semana. Playlist completa com mais de 300 casos para vocês maratonarem aqui na descrição para vocês. Quinta Misteriosa também é podcast para você ouvir quando e onde quiser, e o link também vai estar na descrição. Não esquece do like no comecinho do vídeo, que me ajuda muito na divulgação. E também me acompanha nas redes sociais, que eu vou deixar aqui na tela para vocês. Eu sempre tô postando outros conteúdos pra vocês lá de livros, séries, true crime e outras coisas que eu não posto aqui, então me sigam lá. E agora bora começar o caso de hoje. Eu contei pra vocês o caso da Natalee Holloway 4 anos atrás, e quando saíram as notícias que tinha sido solucionado, vocês lotaram a minha DM pedindo pra eu vir aqui contar o desfecho desse caso, então é o que eu vou fazer hoje. O vídeo completo do caso dela eu vou deixar aqui em cima pra quem não assistiu. Então eu vou dar uma resumida no caso pra vocês aqui, né, pra vocês relembrarem, mas quem quiser assistir com detalhes, todos os detalhes do caso, aí assiste aqui e depois assiste o vídeo que vai estar aqui nos cards. Natalee Ann Holloway era uma garota norte-americana que nasceu no dia 21 de outubro de 1986 no Mississippi. Apesar de ter nascido lá, ela vivia no Alabama, em uma cidade chamada Mountain Brook. E em 24 de maio de 2005, ela havia se formado no ensino médio na Mountain Brook High School e ela tinha 18 anos na época. 2 dias depois, no dia 26 de maio, ela viaja para Aruba, uma pequena ilha no Caribe, com um grupo composto por 124 estudantes e 7 acompanhantes adultos para a viagem de formatura. O grupo todo fica hospedado no resort Holiday Inn, que ficava próximo ao extremo norte da ilha. Em 29 de maio, a Natalee conheceu o Joran van der Sloot, um holandês de 17 anos, e eles começaram a conversar. O Joran havia sido aluno de destaque e atleta na Escola Internacional de Aruba, na época ele morava perto da cidade de Nord. Era a última noite de férias da Natalee, que deveria voltar para os Estados Unidos no dia seguinte. Mais tarde naquele dia, o Joran se junta aos amigos da Natalee no bar Carlos and Charlie's, no centro de Oranjestad. O bar fechava às 1 da manhã e a Natalee é vista saindo do local em um carro com o Joran e os irmãos Deepak e Satish Kalpoy. Então, no dia seguinte, no dia 30 de maio, ela deveria pegar o voo de retorno, para o seu país, mas ela não foi localizada por nenhum dos seus colegas. Quando eles procuraram por ela no seu quarto, a sua mala e seu passaporte estavam intactos. Um dos seus amigos liga para a mãe da Natalee, chamada Beth Holloway Tweedy, para avisá-la. Imediatamente, a Beth aluga um jato com o seu marido, Jug, padrasto da Natalee, e junto com outros amigos e familiares, eles vão para Aruba, chegando na mesma noite. Eles foram aos locais onde os amigos disseram ter visto a Natalee e acabaram chegando até a casa do Joran. Ele disse que realmente saiu do bar com ela naquela noite, junto com os irmãos Kalpoy. Na primeira vez que eles foram entrevistados, tanto o Joran quanto os irmãos disseram que haviam levado a Natalee ao farol da Califórnia, perto da praia de Arashi, no extremo oeste da ilha, para observar tubarões. Depois deixaram ela no hotel, o Holiday Inn, isso por volta das 2 horas da manhã do dia 30. Quando o Joran conversou com os pais da Natalee, ele disse que naquele dia um dos seguranças teria até ajudado ela a entrar dentro do hotel. Então ele vai com os pais dela pro hotel e chegando lá ele não consegue encontrar esse segurança. No dia seguinte ao desaparecimento, no dia 1º de junho, se forma o primeiro grupo de busca pela Natalee. Ela não tinha sido dada como desaparecida ainda oficialmente, mas foi formado esse grupo com 100 pessoas, entre elas turistas e moradores, todos procurando por ela. Poucos dias depois, no dia 5 de junho, os primeiros suspeitos são presos e eles eram 2 ex-seguranças de um hotel que estava fechado para reforma. Enquanto isso, a busca pela Natalee continuava e se intensificava. Os 2 suspeitos são liberados 8 dias depois e aí o pai do Joran também é preso. Seu nome era Paulus van der Sloot, ele ficou preso por 3 dias e foi solto porque um outro juiz considerou que não tinham provas suficientes para que ele ficasse preso e que fosse considerado culpado. Uma terceira pessoa também foi presa porque vários relatórios apontavam para um DJ de um barco festivo chamado Steve Gregory Cross, e ele foi preso em conexão com o caso, mas ele foi solto no mesmo dia que o Paulus. Já no dia 9 de junho, o Joran e os irmãos Kalpoy são levados sob custódia. Depois da prisão, os irmãos mudaram sua versão, dizendo que haviam deixado o Joran e a Natalee em uma praia próxima ao hotel que ela estava hospedada. O Joran insistiu que ele deixou ela lá sozinha e voltou para casa a pé. Então aí eles já tinham mudado a versão, porque no primeiro momento eles disseram que levaram ela pro hotel e que tinha até um segurança que tinha ajudado ela a entrar no hotel. E agora mudaram, dizendo que eles estavam todos numa praia e que ela tinha sido deixada lá.
No dia 14, as autoridades vasculharam essa praia que eles falaram e também foram averiguar a casa do Yoram. Lá eles apreenderam 2 carros, computadores e câmeras. Quase um mês depois, no dia 4 de julho, um juiz ordena que os irmãos Calpoy fossem soltos e ele declara que o Yoram vai ficar detido por mais 60 dias. No dia 17 de julho, alguns fios de cabelo são encontrados em um pedaço de fita adesiva, então esse material é enviado para o laboratório criminal do FBI na Virgínia, mas os resultados apontam que o cabelo não pertencia a Natalie. No dia 26 de julho, a polícia começa a drenar um lago em frente ao Marriott Hotel, que é o hotel vizinho a Hollywood Inn, onde ela estava hospedada, porque um jardineiro do Aruba Racquet Club prestou um depoimento dizendo que teria visto o Yoram e os irmãos Calpoy em um carro perto do clube por volta das 2h30 da manhã, momento em que os irmãos alegavam já estar em casa. No final de julho, a recompensa por informações para que a Natalie voltasse viva para casa já estavam em R$1 milhão. Os irmãos Calpoy foram presos novamente em 26 de agosto, enquanto Yoram permanecia na prisão. Uma semana depois, em 3 de setembro, tanto os irmãos quanto Yoram são liberados da prisão sem acusações, mas sob a condição de permanecerem disponíveis para a polícia. Eles ainda permaneciam sob investigação. Ao longo dos anos, os investigadores permaneciam sem respostas e o Yoram permanecia na mira da justiça e até mesmo dos canais de comunicação. Em dezembro de 2006, o Dave Holloway, pai da Natalie, abre um processo contra os irmãos Calpoy por homicídio culposo no Tribunal Superior de Los Angeles, mas em junho do ano seguinte o juiz rejeita tal ação por falta de jurisdição. Em novembro do ano seguinte, 2007, Yoram e os irmãos Calpoy voltam a ser presos. O Yoram na Holanda e os Calpoy em Aruba, depois do surgimento de novas provas. Essas provas, segundo a promotoria, seriam evidências de envolvimento no homicídio culposo da Natalie ou evidências de que eles causaram lesões corporais graves na vítima que resultaram em sua morte. Em 1º de dezembro, os irmãos são liberados, pois as novas provas, juntamente com as provas já existentes, produziam motivos sérios para a suspeita de que eles poderiam ter sido cúmplices no encobrimento de vestígios do crime ou da eliminação do cadáver, mas eles não se qualificavam para serem presos preventivamente sob a lei de Aruba. Menos de uma semana depois, um juiz de Aruba ordenou que o Yoram fosse liberado enquanto aguardava qualquer potencial julgamento devido à falta de evidências de que a Natalie teria morrido em um crime violento e que Yoram estivesse envolvido nesse suposto crime. No dia 18 de dezembro, as acusações contra os 3 são retiradas devido à falta de provas. No final de dezembro de 2007, mergulhadores investigam uma armadilha para peixes na costa de Aruba e produzem imagens do que parecia ser um crânio humano. Posteriormente, não encontrariam nada de relevante nessa armadilha. Em fevereiro de 2008, sem saber que estava sendo gravado, Yoram admite para um colega que, quando ele estava junto com a Natalie na praia, ela desmaiou. Ele tentou reanimá-la, não conseguiu, então ele pede ajuda para um amigo, e os dois, juntos em um barco, jogam o corpo dela dentro do mar. Posteriormente, ele disse que estava mentindo nessa ocasião, e aí, em março de 2010, ele busca um acordo financeiro, onde ele oferece revelar a localização do corpo da Natalie, se fossem pagos para ele $25 mil adiantados, e depois que ele revelasse mais $225 mil. E essa proposta foi feita para o advogado da mãe da Natalie por e-mail, ele aceita e repassa essas informações para o FBI. Em maio do mesmo ano, 2008, o advogado viaja para Aruba para se encontrar pessoalmente com o Yoram. Ele leva $10 mil com ele. E aí o Yoram leva ele para uma casa dizendo que é lá que o pai dele enterrou o corpo da Natalie. No mesmo dia, mais $15 mil são enviados para uma conta que o Yoram tinha na Holanda. E aí, posteriormente, ele disse que ele inventou tudo aquilo, que era tudo mentira. E que ele estava viajando para o Peru porque ele ia participar de um torneio de pôquer. Só que aí o caso fica muito bizarro porque no dia 30 de maio ele assassina uma garota peruana chamada Stephanie Flores Ramírez, de 21 anos, e ele comete o crime no quarto que ele estava hospedado em Lima. O corpo não foi encontrado imediatamente porque ele proibiu a equipe do hotel de entrar dentro do quarto dele. Segundo os investigadores, ele teria cometido o crime depois de encontrar no computador da Stephanie algumas pesquisas sobre o caso da Natalie. Depois disso, ele pega os cartões e o dinheiro dela e foge para o Chile. Poucos dias depois, em 3 de junho, ele é localizado em um táxi em Vina del Mar, no Chile, e levado de volta para Lima, onde fica preso na prisão de alta segurança de Castro Castro. Ainda em junho, no dia 30, o Yoram é indiciado nos Estados Unidos por fraude eletrônica e extorsão, devido a uma investigação que se seguiu em relação a ele ter tentado extorquir $250 mil da mãe da Natalie. Quase 2 anos depois, em janeiro de 2012, o Yoram se declara culpado do assassinato de Stephanie Flores, se declarando culpado de homicídio qualificado e roubo simples. Ele disse que lamenta muito pelo que aconteceu. A promotoria o acusou de matá-la por dinheiro que ela havia ganho num cassino. Já sua defesa alegou que ele o fez por ter enfrentado um extremo trauma psicológico.
sofrido durante a saga do caso da Natalie. Apenas 2 dias depois, no dia 12 de janeiro, a pedido do seu pai e contra a vontade de sua mãe, Natalie Holloway é oficialmente declarada como morta por um juiz no Alabama. No dia seguinte, Yoram é condenado a 28 anos de prisão, mais o pagamento de $75 mil em indenizações à família de Stephanie Flores. Ele cumpriria a prisão no Peru, mesmo que a família da Natalie tivesse esperanças de que ele enfrentaria uma punição adicional nos Estados Unidos. Em março de 2014, o Peru concordou em transferir o Yoram para os Estados Unidos para que ele enfrentasse acusações de extorsão e fraude eletrônica, mas apenas depois de ele cumprir sua sentença de 28 anos, o que o tornaria elegível para libertação apenas em 2038. Em julho de 2014, o Yoram se casa na prisão com sua então namorada Lady Figueroa, de 24 anos. A cerimônia aconteceu dentro da prisão de segurança máxima, onde ele está cumprindo sua pena. Em agosto de 2017, o Oxygen True Crime lançou uma série documental chamada The Disappearance of Natalie Holloway, ou, em tradução, O Desaparecimento de Natalie Holloway, no qual apresenta um homem chamado John Ludwig que alega que o Yoram Vandersloot lhe pagou cerca de $1.500 para desenterrar os restos mortais da Natalie e cremá-los em 2010. O programa investiga se os fragmentos de ossos que foram descobertos pertencem a Natalie, mas eles não pertenciam. Segundo a Associated Press, a mãe da Natalie teria processado a rede e a produtora, alegando que a série seria uma farsa que acabou gerando na família Holloway falsas esperanças em relação ao caso da filha e acabou causando um sofrimento desnecessário. No ano seguinte, em 15 de março de 2018, o John Ludwig é morto durante um sequestro fracassado de uma mulher na Flórida. Ele foi morto a facadas. Já em 2021, o Yoram recebe outra condenação no Peru. Ele foi condenado a tráfico de drogas dentro da prisão onde estava encarcerado, pegando mais 18 anos de prisão adicionados à sua pena que já estava sendo cumprida. Ao longo de 18 anos, o caso da Natalie permaneceu não solucionado, mas em 10 de maio desse ano, 2023, o Peru voltou atrás em sua decisão anterior e concordou em extraditar o Yoram ainda esse ano. As autoridades peruanas concordaram com um pedido de entrega temporária de Yoram nos Estados Unidos para que ele pudesse enfrentar as acusações de extorsão e fraude bancárias feitas 13 anos antes, em 2010. Então ele deveria retornar ao Peru assim que os procedimentos legais fossem finalizados nos Estados Unidos. Poucos dias antes da viagem, ele teria se envolvido em uma briga em sua ala prisional, no horário de visitação, e aí ele sofreu alguns cortes nos dedos e alguns hematomas. Essa briga não era direta com ele, era uma briga entre internos, mas ele acabou se envolvendo para defender um amigo que estava com um ferimento na perna. Segundo seu advogado Máximo Altez, ele teria sido espancado severamente. E aí, em 8 de junho de 2023, ele deixa a prisão de Lima em um jato do FBI e voa por 6 horas até o Alabama. Ele chega em Birmingham no dia seguinte e se declara inocente das acusações de extorsão e fraude eletrônica. Após a sua acusação, as autoridades o transferem para a cadeia do condado de Shelby. No dia 18 de outubro, ele retornou ao Tribunal Distrital dos Estados Unidos para fazer um acordo judicial. Nesse momento, ele se declara inocente das acusações de fraude e extorsão, em troca de dizer para a família da Natalie o que realmente aconteceu com ela. Segundo a juíza Ana Manasco, ele teria confessado ter assassinado a Natalie e se livrado dos seus restos mortais. Ele deu uma entrevista conduzida pelo seu advogado e contou o que teria acontecido naquela noite. Então a Natalie teria pedido para retornar ao hotel e, segundo ele, ele pediu para os irmãos deixarem os dois um pouco longe do hotel e ele iria caminhando até chegar lá com ela, porque ele queria ter uma chance de tentar beijá-la ou talvez passar a noite com ela. Ele disse que essa era a sua intenção. Ele conta que os irmãos deixaram os dois mais próximos do hotel do que ele esperava, que eles estavam à direita do Marriott Hotel, em um local conhecido como The Fisherman Huts. Então, depois de deixarem os dois nessa esquina próximos do hotel dela, eles teriam retornado para suas casas e eles acreditavam que o Yoram teria levado ela até o hotel e retornado para a casa dele. O Yoram disse que um pouco antes de chegarem ao Marion Hotel, os dois encontram um lugar na areia, então eles se deitam e começam a se beijar. Pouco depois disso, ele começa a passar a mão pelo corpo dela e ela pede para que ele pare de fazer aquilo, mas ele continua. Para se defender, a Natalie teria dado uma joelhada em sua virilha, então ele disse que ele deu um chute em seu rosto, um chute extremamente forte. Ele disse que depois disso ela permanece deitada e ele não sabe se ela está morta ou se ela está inconsciente. Ele observa um bloco de concreto na praia, então ele pega esse bloco e esmaga o rosto da Natalie. Ele disse que mesmo no escuro ele conseguia ver que o rosto estava desfigurado. Depois disso, ele disse que ficou assustado e decidiu arrastar o corpo dela até o mar. E quando ele estava com a água batendo nos seus joelhos, ele empurra o corpo para dentro do mar, sai dali e vai caminhando para casa. O corpo da Natalie nunca foi encontrado. A juíza Ana Manasco condenou a 20 anos de prisão
por extorsão e fraude eletrônica, que ele cumpriria junto à pena que ele já estava cumprindo. E embora os Estados Unidos não tenham jurisdição, do caso, já que ele aconteceu em Aruba e não dentro dos Estados Unidos, a família e os amigos da Natalie puderam ter certeza do que aconteceu com ela naquele dia e eles puderam colocar um rosto no culpado. O Yoram declarou, entre aspas, "Gostaria de aproveitar essa oportunidade para pedir desculpas à família Holloway, pedir desculpas à minha própria família para dizer que espero que a declaração que forneci traga algum tipo de encerramento para todos os envolvidos. Não sou mais aquela pessoa que eu era naquela época." O porta-voz do Ministério Público de Aruba não descartou a possibilidade do Yoram enfrentar uma nova ação legal no país depois de sua confissão. A investigação continua aberta em Aruba. As autoridades do país solicitaram que o Departamento de Justiça dos Estados Unidos enviasse documentos judiciais oficiais e transcrições de todos os documentos relacionados à investigação para que eles pudessem analisar esses documentos e tomar as medidas judiciais cabíveis. O prazo de prescrição para homicídios em Aruba é de 12 anos. Mas o porta-voz do Ministério Público não pôde afirmar se tal prazo poderia ser aplicado no caso do Yoram ou não, pois ainda não teve acesso aos documentos judiciais do caso nos Estados Unidos. Yoram deve passar mais 20 anos atrás das grades no Peru. Como no país a lei proíbe que as penas de um condenado ultrapassem um período total de 35 anos, a menos que seja uma sentença de prisão perpétua, o réu costuma cumprir apenas esse tempo, mesmo que sua condenação tenha sido maior originalmente. Yoram está programado para ser liberto da prisão no Peru em 10 de junho de 2045, ou seja, 35 anos depois de sua prisão original. A esperança era de que a sentença do Yoram nos Estados Unidos começasse a contar a partir do momento em que ele saísse da prisão no Peru, mas como a juíza ordenou que as sentenças fossem cumpridas simultaneamente, parece pouco provável que ele retorne ao país depois de cumprir seus anos de sentença no Peru. Hoje ele está detido na penal de Xalapalca, um centro penitenciário situado na província de Tarata, no departamento de Tacna, ao sul do país. Os pais da Natalie ouviam e observavam enquanto Yoram confessava, descrevendo o que aconteceu. Em uma carta ao juiz, o Dave Holloway, pai da Natalie, chamou o Yoram de mal personificado. Depois de ouvi-lo confessar, ele acredita que o Yoram agiu sozinho no assassinato, mas tem desconfianças se ele se livrou do corpo sozinho. A confissão que ele deu aconteceu no Tribunal Federal, que fica a poucos quilômetros da escola onde a Natalie se formou, e foi feita apenas 3 dias antes do dia em que ela completaria seus 37 anos. Essa confissão permitiu que a família e todos que conhecem o caso pudessem ter alguma claridade sobre o que aconteceu com a Natalie, depois de longos anos de dúvidas e mistério que rondavam seu desaparecimento. O crime aconteceu em Aruba, A Natalie nasceu nos Estados Unidos e o Yoram é holandês, então tem toda essa questão. Tem a questão que aconteceu fora do país, dos Estados Unidos, então é muito difícil para eles conseguirem fazer alguma coisa sobre isso. Tem a questão do crime prescrever também, porque cada país tem suas leis. Mas é um caso muito doido, porque a impressão que dá é que o Yoram fez muitas coisas nesse meio tempo até ele confessar, Ele conseguiu extorquir a família, ele viajou para outros países enquanto a investigação andava, ele assassinou outra garota e pode ficar apenas, naquele período que eu falei pra vocês, preso, juntando as duas penas dele, que ele vai cumprir simultaneamente, porque se ele cumprisse uma, quando ela acabasse, ele começasse a cumprir a outra, ele ficaria mais tempo. Então eu acho que é um caso que acaba levantando todas essas questões. Como eu falei pra vocês, o corpo dela nunca foi encontrado, então, ele confessou, a família pelo menos tem um ponto final para a história, conseguem realmente ter certeza absoluta que foi ele, mesmo ele sendo o maior suspeito, durante todos esses anos. Então, como eu sempre falo para vocês, muitos casos acabam sendo solucionados depois de anos por conta de evidências ou porque alguém que sabe o que aconteceu vem à tona e conta, ou quando o próprio culpado, confessa o crime. Então eu quero muito saber o que vocês acharam desse desfecho. Me contem aqui nos comentários. O vídeo só sobre o caso que eu fiz alguns anos atrás vai estar aqui nos cards para vocês relembrarem em detalhes. Não esquece do like, que me ajuda muito na divulgação, e se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo novo. A playlist completa do Quinta tá aqui na descrição para vocês. Quinta Misteriosa também é podcast para vocês ouvirem quando quiserem. E não esquece de me acompanhar nas redes sociais, que eu vou deixar aqui na tela para vocês. E é isso, eu vejo vocês no próximo vídeo.